Então, eu sou a Cris Cereja, eu sou psicoterapeuta e terapeuta holística há mais de 25 anos, né? Eu estou nessa jornada há muito tempo. Comecei com a minha jornada de constelação tem mais ou menos 15 anos, né? E ao longo desses 15 anos venho também formando grupos, tanto em constelação com grupos quanto em constelação com bonecas. Eu sou pós-graduada em psicologia corporal, sou mestranda em psicologia da saúde, né? Estou fazendo uma pesquisa com base na constelação familiar para dores crônicas. E a ideia da gente fazer esse tema é não só esclarecer uma das principais dinâmicas que a gente tem dentro da constelação, que é a dinâmica da exclusão, como oferecer também uma oportunidade de muitas pessoas que estão em busca de entender o que é constelação, entender o que é essa ferramenta, como que a gente pode aplicar essa ferramenta, porque a constelação é algo muito ainda contestado, né? Mas é uma prática, uma técnica terapêutica que é fenomenológica. Ela é baseada no fenômeno, ou seja, ela é uma terapia breve, em que você vai abrir um campo de revelação de algo que acontece dentro do inconsciente coletivo de um sistema, né? Ali a gente vai ver, a partir de um tema, quais são as relações entre esses elementos, se essas relações estão harmônicas ou desarmônicas, buscando localizar o X da questão, o X do problema que existe entre esses elementos e procurando dar uma solução. É basicamente isso de uma forma bem simples, isso é a constelação, né? Quando a gente fala do tema de exclusão, de inclusão, a gente está falando de um dos principais temas e de um dos principais problemas que acomete todos os sistemas. Então, vou falar brevemente sobre o que é a constelação, né? Qual é o objetivo da constelação, por que a gente deve fazer uma constelação, o que a gente ganha com a constelação, né? E quero começar esse tema. Vou dar um pouquinho, uns 5 minutos. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. A TT está perguntando qual é a diferença da constelação para o alinhamento energético, né? A diferença da constelação é que a constelação ela é uma harmonização dos elementos do sistema que interagem entre si. Qualquer movimento dentro desse sistema vai influenciar todos aqueles que estão ligados a esse sistema, por pertencimento, por ordem, porque foram gerados dentro desse sistema. O alinhamento energético é uma reconstrução das linhas do sistema individual, do sistema, não sei se faz com o coletivo, né? Em sistemas, isso aí eu ainda não tenho conhecimento, mas o alinhamento energético é uma forma da gente realinhar essas linhas de informação dos campos individuais, dos campos sistêmicos. A terapia sistêmica, ela entra dentro de um campo coletivo, ela vai reorganizar as relações e os vínculos que se formam entre os elementos do sistema. A Ju está perguntando que ela fica em dúvida em relação aos incluídos. Quando a gente prejudica uma pessoa, né, dentro de uma questão profissional, causando danos à vida daquela família de alguma forma, essa pessoa passa a fazer parte do nosso sistema, dependendo do dano, sim, né? Dependendo do dano, ele vai ter que passar a pertencer ao seu sistema, porque ele causou um prejuízo muito grande, e esse prejuízo trouxe dinâmicas de compensação dentro desse sistema. Constelação é uma terapia breve, é uma terapia que você faz por tema, uma vez só, e às vezes depois de um tempo você repete aquele tema, depois de algum tempo você pode até repetir aquele tema, mas é uma terapia voltada para uma solução, uma terapia de uma sessão, onde você vai colocar um tema, e essa terapia ela sai do nível individual, você não está trabalhando questões subjetivas internas da sua consciência. Você está trabalhando todas as origens, causas,
E você está buscando dentro do sistema o que vem do seu antepassado, da organização do seu sistema, que possa estar fundamentando com que aquilo se manifeste na sua individualidade. Então, a constelação ela sai de um nível de terapia individual para um nível de terapia que é coletiva, de uma unidade maior. Todos os nossos sistemas, desde o nosso sistema de origem, onde a gente nasce, onde a gente é criado, passando pelo sistema que a gente cria quando a gente tem filhos, ou por uma empresa, que também é um sistema que a gente cria, passando por todos esses grupos, né? Sempre que a gente tem um sistema, a gente cria uma consciência de unidade. Essa é uma unidade maior, existe uma grande consciência unitária que rege as relações entre esses elementos com o objetivo com que esse sistema permaneça, evolua, né, e possa cumprir uma função. Todos os nossos sistemas têm uma função a cumprir dentro do coletivo. Desde um sistema menor, né, como a nossa família, né, incluída dentro de um sistema comunitário, dentro da nossa cultura, dentro de uma cultura, então a gente tem lá os sistemas menores influenciando a construção de um corpo social, de uma dinâmica de relacionamentos, de sistemas em sistemas até os sistemas maiores. Quando a gente olha na base dos problemas humanos, nas bases dos problemas individuais, a gente tem que olhar para aquilo que veio antes. Como que aquilo foi construído, qual é a raiz daquele problema. Qual é a raiz que muitas vezes se manifesta num problema dentro da própria estrutura familiar ou que é origem dentro da própria estrutura familiar, né? Que é originado da estrutura familiar, e todas essas dinâmicas disfuncionais vão ser jogadas dentro do coletivo e a gente vai, então, construir a nossa socialização com base, às vezes, nas relações disfuncionais que a gente tem dentro do nosso sistema. Então, o objetivo é a gente olhar para esse sistema, olhar para o que falta dentro desse sistema, olhar quais são os problemas que são relativos a esse sistema, né? Que problemas existem ali, isso dentro da constelação a gente chama de dinâmicas disfuncionais, né? Existem algumas dinâmicas, e uma dessas dinâmicas é a exclusão. A exclusão, eu posso dizer que está em torno de 90% dos casos, dos problemas que a gente encontra dentro das constelações. Eu vou explicar para vocês o que é exclusão. A exclusão, ela fere uma das leis e uma das ordens do amor, que é a lei do pertencimento. Então, essa é uma primeira lei. Todo aquele que é gerado, criado dentro de um sistema, seja ele gerado, mesmo que ele não tenha nascido, né? Seja, por exemplo, uma criança que foi abortada espontaneamente, ou um aborto provocado, né? Todo aquele que nasceu naquele sistema, ele tem o direito de pertencer, porque dentro daquele sistema ele tem uma função. Ele tem uma função, ele tem um propósito, ele tem uma tarefa, e ele tem algo a ser realizado para que aquela dinâmica flua e se perpetue na continuidade daquele sistema. Quando a gente tem um desses elementos excluídos, a gente tem uma falta dentro do sistema. Alguém que era responsável por uma determinada função no sistema não existe mais. Né? Não existe porque morreu, foi esquecido, foi abandonado, foi rejeitado. Né? Então, essas são as dinâmicas de exclusão. Por exemplo, uma criança, um casal engravida, né? E essa moça tem um aborto espontâneo. E como isso é uma dor muito grande para essa pessoa, para esse casal, isso não se fala mais, porque aquele serzinho ele não nasceu. Então, é como se ele não tivesse existido. Né? E como é uma dor muito forte, a gente para de falar e aquilo vira um segredo dentro do sistema. Mas aquele lugar daquele elemento ele foi construído, ele tem uma função dentro do sistema, mesmo não tendo nascido. E quando esse casal engravida de novo e ele vai ter um novo filho, aquele filho que não é lembrado, muitas vezes, esse próximo filho que vai ser considerado o primeiro,
né, porque o outro não veio, ele vai ter que, por uma das leis que se chama lei de compensação, tomar o lugar daquele que não veio, ele vai ter 2 destinos a cumprir. Então, a partir daí, a gente vê quantas dinâmicas e quantos problemas essa criança pode desenvolver ao longo do seu processo de desenvolvimento. Pode sentir sentimentos de rejeição, pode ter doenças físicas, pode ter problemas emocionais, psicopatias como bipolaridade, porque ele está em 2 destinos. Né? Ele pode seguir essa criança na morte, pode sofrer acidentes, né? Pode ter, às vezes, aquela sensação de que eu não pertenço aqui, essa não é a minha família, esse não é o meu lugar. Então, quais são os sintomas da exclusão? É o sintoma que a gente está fora do lugar. Essa família não é minha, eu sou um extraterrestre dentro da minha família, eu não combino com ninguém, eu não me sinto aceito, eu não me sinto incluído, né? Eu brigo demais e sou rejeitado demais e sou punido demais, e às vezes numa diferença muito grande dentro de uma ordem dos filhos, né? Então, a exclusão, ela se observa dessa maneira, esse sentimento de solidão, de vazio, de não pertencer, de não ser amado, né? De estar vivendo uma vida dupla, de às vezes receber ou ter sentimentos ou pensamentos que você pensa assim, mas esses pensamentos vieram de onde? Eles não são meus. Então, isso a gente diz que por uma dinâmica de tentar corrigir esse sistema, que é a dinâmica da compensação, um desses elementos futuros e desses descendentes vai ter que ocupar o lugar daquele que está fora. Não? Então, a gente diz que um determinado elemento está identificado com o excluído. E nessa identificação, ele vai representar, muitas vezes, o destino desse excluído. Então, como que a gente observa isso, né, se a gente já está falando de um adulto? Às vezes repetindo o mesmo destino de um tio. Nossa, o meu tio, eu tinha um tio que era alcoólatra, esse tio, meu avô expulsou de casa, nunca mais se ouviu falar nele. Aí você vai ter um irmão, um sobrinho, que vai repetir exatamente o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Às vezes a mesma fala, às vezes as mesmas expressões, né? Porque aquele descendente está representando aquele que foi esquecido, expulso, abandonado dentro do sistema. Então, isso configura o que a gente chama de exclusão. Então, na maioria dos temas que a gente abre, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre tema, quando a gente abre um tema, o assunto que você quer abordar dentro da constelação. Então, esse assunto pode ser uma doença, né? Eu quero constelar a minha dor ciática, por exemplo. Você pode constelar essa dor, e dentro dessa dor vai aparecer qual é a causa sistêmica que está se manifestando ali. Nota que não é apenas a causa sistêmica, muitas vezes as pessoas confundem isso. Acha que você vai fazer uma constelação e que a constelação, como é a raiz de tudo, vai resolver todos os problemas. A gente é um complexo de dimensões dentro da nossa existência. A gente tem a dimensão social, a gente tem a dimensão corporal, a gente tem a nossa dimensão biológica, física, química, né, que é o corpo, a gente tem a dimensão emocional, a gente tem a dimensão mental, né, e a gente tem nosso ambiente, o ambiente onde a gente convive. Todas essas dimensões, elas estão trabalhando para que você possa manifestar um dado sintoma. Muitas vezes a constelação funciona de uma forma imediata. Muitas vezes tem pessoas que dizem, eu fiz constelação e eu não tive solução para o meu problema. Por que você não teve solução? Porque existem outras dimensões que precisam ser trabalhadas, que também estão atreladas àquelas questões. Então, a constelação, ela não é uma magia, um milagre que se faz e você vai ter uma constelação milagrosa que vai resolver todos os problemas da sua ancestralidade, todos os problemas que estão sendo revelados ali na abertura de um tema, de um campo. Mas ela vai auxiliar com que você compreenda o que está dentro do inconsciente do seu sistema funcionando,
né? A gente sabe, dentro da psicologia, que o inconsciente é aquele que comanda o nosso consciente, a nossa maior parte da nossa mente, e a gente tem um inconsciente coletivo. Jung falou muito sobre o inconsciente coletivo. Então, a gente pode entender esse campo sistêmico como o inconsciente coletivo da nossa família, que está, através das escolhas e movimentos individuais de cada elemento, influenciando de forma indireta e inconsciente sobre a nossa própria vida. Porque existem vínculos de relações, vínculos que nos unem e nos ligam uns aos outros. O sistema é uma unidade, e cada movimento num elemento dessa unidade vai existir um movimento coletivo e vai existir uma reciprocidade para cada um dos indivíduos. Então, isso é um trabalho de constelação. Um trabalho de constelação ele pode ser feito com grupos, ou ele pode ser feito de forma individual com os bonecos. Então, o que a gente vai falar aqui um pouco mais é sobre constelação de bonecos mais adiante. Né? Na constelação com grupos ou na constelação com bonecos, eu preciso ter um elemento representante de todos aqueles que fazem parte do sistema. Então, o importante é que eu tenha uma ancoragem desses indivíduos e desses elementos que vão participar daquele tema. Né? Então, a gente tem um constelador, que é o terapeuta de constelação, um constelado, o cliente, que vai abrir um determinado tema, e você vai ter representantes para aquela constelação. Você vai abrir esse tema e você vai incluindo representantes à medida que algumas posturas dos bonecos ou das pessoas físicas, né, ou da percepção dessas pessoas, ou da percepção de campo do próprio constelador, você vai incluindo ou excluindo elementos para que a gente encontre o problema. Quando você encontra o problema, a gente vai utilizar determinadas frases solução, que é para que a gente possa criar uma harmonização entre esses elementos e resolver aquela questão que está pendente. Né? Basicamente, essa é a tarefa da constelação familiar, ou da constelação sistêmica, né? Hoje ela se estendeu além da família para outros sistemas, então a gente fala mais constelação sistêmica, porque a gente pode incluir dentro da constelação uma ação dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de um grupo, né, de qualquer tipo de grupo, de qualquer tipo de sistema, incluindo o nosso sistema corpóreo, a gente pode constelar o nosso corpo, que é um sistema. Então, ela se estendeu muito, a constelação começou com o trabalho de Bert Hellinger, um alemão, que pela observação dos campos e dos temas que ele colocava dentro das terapias sistêmicas, ele começou a observar e perceber que quando ele abria esse campo, as pessoas captavam aquela individualidade daquele elemento, mesmo sem conhecer a pessoa. Ele começou a pesquisar, e cada constelação que ele abria, cada tema que ele abria, ele ia observando que existiam também dinâmicas, leis, ordens, problemas que se repetiam. E para todas essas dinâmicas disfuncionais, ele deu o nome a isso de emaranhamento. Né? Ele diz que as almas e os vínculos estão emaranhados, e nesse emaranhamento desses vínculos sistêmicos existe um bloqueio no fluxo do amor, porque num nível muito alto, num nível acima, num nível de unidade, num nível de consciência e de essência maior, todas as almas se amam. Todas as almas foram criadas pelo amor e estão vinculadas a esse amor. E a solução que a gente traz para o trabalho, né, de constelação é auxiliar, revelar e reencontrar esse amor que foi perdido, que está ocultado dentro do sistema. Isso é um trabalho de constelação. Então, quando a gente abre uma constelação, uma das principais dinâmicas, como eu já falei, é a exclusão. Então, muitas vezes, isso vai se mostrar para o constelador e para aqueles que estão participando, no caso de uma constelação de bonecos para você e para o cliente, que um determinado representante ele vai em busca de alguém que está fora do sistema. Né? Ou, às vezes, ele vai pegar alguém para representá-lo que é de uma sexualidade, de um gênero diverso do gênero dele.
já representa que ele está identificado com uma outra pessoa. E a gente vai, então, buscar que identificação é essa, no lugar de quem que ele está, quem é esse excluído, né? E a solução é fazer o quê? Que a gente tenha uma inclusão. Todos aqueles que foram excluídos dentro do sistema, eles precisam ser olhados, eles precisam ser olhados com amor, precisam voltar para o seu lugar e voltar a realizar a função que é própria deles, porque foi para isso que eles foram criados dentro daquele sistema. Minha filha veio após um aborto, assim como eu. Então, você também tem que observar se existe alguma dessas dinâmicas. Nem sempre, se você tem, se você veio após um aborto, significa que você está representando aquele aborto. Precisa existir uma sensação, um sentimento, algum sintoma. Muitas vezes aquilo está resolvido, o pai e a mãe incluem aquele, né? Falam abertamente sobre isso. Se eu falo abertamente, não, eu tive um filho antes de todos, esse filho ele é muito amado, que pena que ele não veio. Né? Ele está sendo lembrado, então, à medida que ele vai sendo lembrado, ele continua incluído dentro da família. Então, a gente vê um sintoma de exclusão, não é pela questão que aconteceu na família, mas é o quanto aquilo foi mantido afastado de uma informação para os descendentes, né, que vai configurar um segredo. Né? Então, uma das soluções é incluir, e para isso a gente vai ter soluções, são frases que a gente fala, dependendo da questão. Então, vou dar mais alguns exemplos sobre o que Bert Hellinger considerava exclusão. Alguém que foi expulso de casa, muito comum, que há algum tempo atrás, hoje, infelizmente, isso ainda ocorre, que filhos homossexuais fossem expulsos de casa. Que meninas jovens, que às vezes sofriam algum abuso sexual, com 12, 13 anos, engravidavam a partir desse abuso, eram expulsas pelos pais, consideradas prostitutas. E às vezes meninas até mais novas, né? Aqueles que por vício, por álcool, por um comportamento, às vezes, inadequado dentro da família, por contestar a tradição familiar, também foram expulsos. Não, você não quer seguir a tradição da família é a política, você quer ir para a arte, você é um filho bastardo, não, vai embora, a gente não quer saber de você. Então, isso é muito comum. Né? Então, todos aqueles que, de alguma forma, foram contestados, rejeitados, né, expulsos desse sistema, ou que se excluíram do sistema. Se excluíram do sistema, às vezes por suicídio. Uma pessoa que se suicida, ela não quer mais pertencer àquele sistema. E se a gente abrir o sistema e olhar para esse sistema, pode ser que ela estivesse até identificada com um outro suicida do sistema. E a gente chama isso da dinâmica, né? Eu sigo você, né? Ela está identificada com o destino, vai representar e vai repetir aquele destino. Então, são muitas as dinâmicas, né? Cada pessoa é um universo, e cada sistema é muito complexo. Né? Embora a gente tenha assim, dinâmicas muito parecidas, a gente só sabe o que está acontecendo realmente, e a gente vai testar algumas soluções para aquele sistema, quando o sistema se revela para você, se revela para o constelador. Então, você descobre ali aquela dinâmica, descobre qual é o problema, leva esse problema a uma solução, abre o fluxo de amor entre as almas e reharmoniza esse sistema, devolvendo os excluídos para o seu lugar. Então, por exemplo, no caso de um aborto, a gente tem que colocar um bebê antes do próximo filho. E dizer para esse bebê, sim, você tem um lugar nesse sistema. Sim, você pode pertencer. Sim, você veio antes de mim, você é o primeiro e eu sou o segundo irmão. Sinto muito se você não pôde nascer. E eu pude. Né? Eu não tenho culpa do que aconteceu. Aqui, nesse sistema, nessa família, no meu coração, há um lugar para você. Pode entrar e ocupa o seu lugar. E a gente volta com aquele elemento, com aquela alma, para dentro do sistema, e quando ele ocupa o seu lugar, ele libera o indivíduo.
né? E ele libera o indivíduo para que ele possa seguir o seu destino sem tanto peso, sem tanta lealdade, que a gente chama isso de vinculação por lealdade, né? A gente está sendo leal às injustiças que o nosso sistema cometeu, de alguma maneira. Outra questão ligada à exclusão é que, muitas vezes, é o próprio elemento que se exclui, como ele se sente assim, muito pouco identificado, tem problema com a mãe, tem problema com o pai, ele pega a mochila dele e ele vai embora, e papai e mamãe nunca mais vão saber dele. Então, muitas vezes, é o próprio elemento que se exclui, e quando a gente abre, ele nem quer voltar, né? E você tem que conversar muito com aquele elemento para pedir para que ele volte e ocupe o lugar dele, porque ele não, só pode ser feliz dentro do sistema dele, porque essa é a sua raiz, essa é a sua seiva de energia, de amor que o alimenta, que conduz ele para a sua felicidade, e isso alivia o sistema de estar ali tomando outros indivíduos do sistema para compensar uma falta. Então, essa é a questão da exclusão. E a dinâmica da inclusão, muitas vezes o Bert Hellinger chamava também de exclusão, mas eu, pessoalmente, gosto de diferenciar a inclusão de exclusão, porque vamos tomar de uma forma assim, vamos botar uma metáfora, né? Vamos supor que a gente tem o nosso computador com um programa, todos esses, né, essas funções do programa trabalham em conjunto para que a gente possa, né, ter uma determinada função dentro do computador. E se entra um vírus? Tudo está desorganizado, você não consegue nem funcionar, e no sistema é a mesma coisa. Os incluídos, eles são considerados como se fossem vírus dentro desse sistema. Bert Hellinger considerava que todos aqueles que foram atraídos para o sistema por uma vinculação afetiva deveriam ter o direito de pertencer a esse sistema. Por exemplo, um homem e uma mulher têm uma filha, essa filha é uma filha adolescente. Num determinado momento da adolescência, ela começa a conflitar muito com a mãe, ela tem muito problema de relação com a mãe dela, ela tem uma aproximação muito grande do pai dela. E é muito provável que, se a gente abrir uma constelação, a gente vai observar que existe um segredo dentro desse sistema. E qual é o segredo dentro do sistema? Pode ser que o pai tenha uma amante, ou tenha tido uma amante que tenha sido muito importante para ele. E que aquela menina representa aquela amante, representa aquele segredo para a mãe, por isso há um conflito. E por isso ela é mais próxima do pai. Ela começa a mudar o seu comportamento, começa a ter um comportamento de competitividade com a mãe, e dentro da visão e das causas da constelação, essa é uma dinâmica possível. Então, o Bert Hellinger dizia que isso precisava ser olhado, essa amante precisava ser introduzida dentro do sistema, e que essa esposa traída precisaria aceitar essa mulher no sistema, porque, afinal de contas, ela se vinculou pelo afeto do marido, ela tem que pertencer ali. Então, ela também era considerada excluída. No entanto, dentro da minha prática, eu observo que nem sempre essa mulher ou essa amante quer ficar no sistema que não é dela. Porque, às vezes, aquela relação já nem existe mais, ela existiu dentro de um período da relação, ficou como um segredo, às vezes tem até filhos gerados ou abortados dessa relação, e essa mulher ela fica ali como uma imagem, como um vírus dentro do sistema, atrapalhando o sistema. Quando ela é olhada, respeitada, reconhecida, né, e considerada, muitas vezes ela não quer ficar, ela sai do sistema. Então, isso para mim configura muito mais uma inclusão que precisa ser excluída do que um excluído que precisa entrar, né? Senão aquela amante tem que ficar ali ao lado da esposa, e a esposa tem que ficar com aquele peso, daquela dor, daquela traição, carregando ela dentro do seu próprio sistema. Então, esse é um dos exemplos da inclusão. Um dos outros exemplos da inclusão é que a gente tem que olhar de maneira cultural também, né? Bert Hellinger criou a constelação dentro da Europa, dentro da Alemanha. A Alemanha que havia passado, isso foi na década de 80, há 40 anos, por duas guerras horríveis.
né? Por duas guerras bárbaras, em que a Alemanha foi um centro, né, desse desequilíbrio do sistema ali, da própria Europa e do mundo, né? Então, em muitas constelações que ele abria, existia aquela dor da guerra, da guerra, das vítimas do Holocausto, né? E essas vítimas, ele dizia que eram excluídos, e que essas vítimas precisam entrar dentro do sistema, porque qualquer malefício causado a qualquer pessoa tem que ser compensado pelos descendentes desse sistema, eles têm que aceitar aquela vítima dentro do seu sistema e compensá-la. Isso é verdadeiro para algumas, mas algumas vítimas a gente observa que elas não querem ficar no sistema. Elas só estavam ali, precisavam ter a sua dor olhada, precisavam ter a culpa reconhecida, precisavam que aquele elemento responsável assumisse a responsabilidade por aquilo e as liberasse para que elas pudessem voltar para o seu sistema e continuar o seu processo de evolução. Então, isso também a gente considera um excluído. Isso é dentro da cultura da Alemanha, da Europa. Aqui a gente tem uma outra cultura. O nosso país ele foi criado no sofrimento dos negros e dos índios. Os negros e os índios, eles são a nossa raiz ancestral. Os negros, eles vieram de um outro país e foram incluídos dentro desse país. Também como vírus, eles são inclusões, né? Os portugueses entraram no nosso país e se incluíram dentro de um sistema que já existia, que era o sistema dos índios, né? Então, tudo isso configura inclusão. Quando você tem uma inclusão, você tem uma reorganização e você tem um choque dentro desse sistema. Porque você está trazendo uma outra cultura, um outro pensamento, uma outra energia que vai conflitar com aquela que já existe. Então, se a gente falar de cultura brasileira nos dias de hoje, a gente tem uma cultura afrodescendente, né? Dentro dessa cultura afrodescendente, a gente também tem práticas espiritualistas, onde muitas vezes determinadas entidades espirituais são atraídas para dentro do seu sistema, para prejuízo daquele sistema. Isso é muito comum dentro da nossa cultura. E muitas vezes esse tipo de ação aparece dentro de um sistema. Elas só estão dentro do sistema causando perturbação, por um contrato de um determinado elemento daquele sistema que quer manipular a ordem e a organização da família de acordo com o seu querer. E vai contratar determinados elementos para que entrem ali dentro, para que perturbem, para que ajustem, para que a sua vontade seja satisfeita. Isso é muito comum dentro das famílias brasileiras. É muito comum a gente encontrar essas inclusões. Nesse momento, a gente precisa olhar para isso, olhar para o responsável por essa inclusão e pedir e sugerir que aquele incluso se afaste, que esses contratos eles sejam quebrados, que esses acordos sejam desfeitos e o que o responsável que trouxe esses vírus para dentro do sistema se responsabilize e os tire. E se responsabilize pelo acordo que fez com essas entidades. Então, isso também configura o que a gente chama de inclusão. Então, muitas vezes, os excluídos precisam ser incluídos. E alguns incluídos vão precisar ser excluídos, para que haja alívio dentro do sistema. Muitas vezes, uma pessoa que pertence ao próprio sistema que foi gerado ali, se ela causa um prejuízo muito grande ao seu sistema, ela perde o direito de pertencer também. E ela vai ser excluída por perda do direito de pertencimento. Por exemplo, uma vez eu fiz uma constelação, uma senhora que havia feito 10 abortos. Ela havia feito 10 abortos, ela, quando jovem, era inconsequente, ela não fazia nenhum tipo de nada para prevenir, nenhum tipo de prevenção quanto à gravidez, ela abortou 10 vezes. E depois ela teve 2 filhos, e um desses filhos nasceu esquizofrênico. E uma dessas filhas, mais à frente, vem a morrer no país em que ela morava, pegou uma doença rara e morre. Então, a gente começa a observar que esses 2 filhos que vieram, eles carregam todo o sofrimento desses 10 abortos. E que essa mãe é uma grande responsável pela desordem e sofrimento que ela causa dentro do seu próprio sistema, e sendo que cada um desses abortos era um pai diferente.
Então, essa mulher, ela perde o direito de pertencer ao sistema porque ela é prejudicado demais. Então, ela vai ser excluída. Então, essas dinâmicas de exclusão e inclusão, elas nada mais são do que uma forma de ordenar, colocar cada um dentro da sua função, do seu lugar, para que o sistema funcione de forma plena, para que a energia flua na sua harmonia, na sua ordem, para que não existam entrocamentos, bloqueios, emaranhamentos entre esses vínculos de relação, e o sistema assim possa fluir com harmonia, e que a gente possa liberar os nossos descendentes de todas essas questões que são transgeracionais, que vêm de gerações do passado, repercutindo sobre as gerações futuras que acabam adoecendo, tendo problemas, tendo, né, dificuldades, tendo bloqueios e desafios inúmeros na sua vida por uma questão que não foi resolvida no passado dos seus familiares. Isso a gente joga para dentro da questão também das empresas, dentro da sua ordem, quem entrou antes, quem entrou depois, quem fundou, quem é o fundador dessa empresa, né? Quem é o diretor, que hierarquia existe ali dentro, em que setor está tendo conflito, qual a ordem de ocupação dessa. Então, em todos os sistemas, a gente tem uma lei de ordem. Essa lei, ela precisa ser respeitada. A gente tem uma lei de pertencimento. Todos que foram criados e gerados dentro daquele sistema precisam pertencer. A gente tem uma lei do equilíbrio, do dar e receber, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre aquilo que a gente dá e o que a gente recebe. A gente tem a lei da compensação. Aquele que falta no outro sistema, alguém dentro do sistema vai ser escolhido para compensar uma falta para que o seu sistema funcione. E a partir daí a gente vai ter várias e várias e várias dinâmicas que são disfuncionais. Alguém tem alguma pergunta? Paloma, o terapeuta só consegue fazer consideração para as outras pessoas ou a prática pode ser feita para si também? Paloma, alguns consteladores mais experientes já conseguem fazer constelação para o seu próprio sistema, mas eu não oriento, porque às vezes a constelação ela abre questões muito profundas, de dores muito profundas, e que às vezes ali toca você diretamente e você não vai conseguir elaborar ou dar uma solução para aquilo sem você. É muito difícil a gente estar isento ou neutro totalmente dentro do nosso sistema. Então, eu não oriento que se faça, a não ser que você já tenha desenvolvido uma neutralidade, um julgamento, uma imparcialidade, consiga se colocar nesse lugar neutro de observador do próprio sistema, o que eu acho bastante difícil, né? Só para quem já tem bastante experiência, né? Então, oriento que se faça com o cliente, oriento que você não faça nem com parentes muito próximos, como irmãos, né? Como marido, como para os seus filhos, mas a não ser que você faça com um constelador, porque isso pode remeter a você mesmo. Muitas vezes, quando a gente abre uma dinâmica, inclusive o nosso corpo transparece isso, o tremor, o choro, né? Sensações de náusea, dores, pesos, né? Que ali, como é que você, sentindo tudo aquilo que vem como informação do seu sistema, vai conseguir constelar para você mesmo? Então, é uma coisa um pouco complicada da gente fazer para a gente mesmo. Há muito tempo, muitas pessoas me pedem para que eu lance um curso online, né? Um curso online, porque as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de se transportar até o lugar onde eu estou, até aqui o estado do Rio de Janeiro. A gente tem um trabalho hoje de muitos anos, de mais de 15 anos dentro da Terra dos Magos, que é um sítio, um local totalmente destinado à transformação de consciência, a gente faz trabalhos terapêuticos, eu dou cursos ali, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se deslocar até lá, às vezes de passar bastante tempo lá, né, ou um fim de semana, às vezes moram distante, de forma com que eu pudesse acessar essas outras pessoas, passar um conteúdo didático, passar um conteúdo profundo, passar um conteúdo sério, bem embasado, né? Para quem realmente quer ter oportunidade de autoconhecimento, ter oportunidade de ajudar
as outras pessoas, né? Ou a sua própria família, ter a oportunidade de abrir a sua visão de mundo, ampliar a sua visão de mundo, a visão daquilo que são os problemas, do que acontece à sua volta, das causas e origens, e começar a ter ferramentas para poder solucionar isso de forma mais amorosa possível, né? Menos combativa, menos conflituosa, menos egóica, né? Mais elevada e mais transcendente, para que a gente possa vir cumprir aquilo que a gente veio fazer na Terra dentro do nosso próprio sistema, né? Cumprir a nossa programação. Então, me foi pedido que elaborasse esse curso, né? Foi uma coisa que eu relutei bastante, porque eu gosto dessa coisa presencial, eu gosto de estar em contato com as pessoas, mas para atender esses pedidos, a gente criou um curso online de constelação. É um curso todo com aulas gravadas, é um curso que tem 5 módulos. Né? O primeiro módulo, a gente vai falar sobre constelação, sobre campo, né? Como que a gente monta com uma constelação, vai aprofundar bastante sobre esse tema. Né? Tem bastante aulas gravadas, são aulas curtas, né? Tem apostilas, tem leituras recomendadas, tem vídeos recomendados, tem bastante conteúdo, né, para vocês verem, para vocês pesquisarem sobre esse tema, se aprofundarem nesse tema. Depois, no segundo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas, sobre o que é sistema, sobre as leis do sistema, sobre o que configura um sistema, sobre a energia desse sistema, sobre as vinculações, né? Vamos falar também sobre terapias precursoras, né? Sobre o Bert Helling. Então, a gente vai fazer todo um caminho de dizer o que é constelação, o que é campo, o que é sistema, quais são as leis, quais são as ordens, como que a gente ordena. A gente vai começar a praticar e eu vou ensinar vocês pequenos exercícios para começar a ordenar esse sistema, começar a colocar cada um no lugar, de exercícios mais simples até exercícios mais completos para você montar uma constelação inteira. Então, no terceiro módulo, a gente vai falar sobre as dinâmicas disfuncionais. E são vários casos, várias dinâmicas. Então, a gente vai falar sobre bastante dinâmicas. Dentro dessas dinâmicas, a gente vai ter 7, 8 dinâmicas principais. O amor que adoece, a culpa não assumida, o movimento interrompido. Então, a gente vai, dentre outras dinâmicas, né, a gente vai falar bastante sobre essas dinâmicas, é um módulo bem longo, né, um módulo com bastante conteúdo, e ao final de cada um desses módulos, a gente vai ter para a turma que se inscrever uma aula ao vivo, onde quando vocês encerrarem esse módulo, a gente monta essa aula e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês acerca daquele módulo. Depois vocês vão estudar o segundo módulo, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês acerca daquele módulo. No terceiro módulo também. No quarto módulo, a gente já fala um pouco das funções do constelador, das ordens da ajuda, como que faz uma anamnese, como que escolhe um tema, como que monta uma constelação, né, como que a gente ordena a posição do constelador, do constelado, o que significa determinadas posições, e no último módulo a gente vai para a prática mesmo, né? Vou falar das frases soluções, vamos falar sobre o posicionamento dos bonecos, esse é um curso de constelação individual com bonecos, não é um curso com grupos, são constelações individuais que você faz, você como constelador e o cliente, né, à sua frente, o constelado, né, entre vocês, utilizando como representantes os bonecos. E nesse último módulo a gente vai praticar bastante, em cada módulo uma aula online para tirar dúvidas, bastante conteúdo escrito, bastante conteúdo em vídeo. A gente tem um bônus, que é uma coisa muito legal também, para as 50 primeiras pessoas que fizerem o curso, vão ganhar um livro meu, vai ser diretamente encaminhado para o endereço de vocês, para a casa de vocês, um livro físico, tá? Vocês vão ganhar esse bônus, quando vão ter como bônus, né, as aulas ao vivo, e a gente vai montar e formar um grupo de alunos, onde a gente vai debater entre nós durante todo o processo de estudo, cada turma vai ter seu grupo, onde eu vou estar ali interagindo com vocês e respondendo questões também. Vou ensinar como é que escolhe boneco, vou ensinar sobre âncoras de mesa. Todo esse curso, ele está no valor à vista de R$ 797 e pode ser dividido em 12 prestações. Então, se você considerar esse valor, ele
praticamente é como se você fosse pagar 2 constelações e 2 temas, né? Então, você vai receber e vai aprender a fazer um monte de exercícios, ter a oportunidade de aprender a realizar uma constelação, entender profundamente tudo que está ali. Você vai ter conhecimento, vai ter aprendizado, vai ter conteúdo, vai ter ferramenta, né? Vai poder utilizar isso como um recurso para que você se transforme num terapeuta constelador, vai conseguir, com o certificado que você ganha, com o certificado registrado, ter a sua carteira de terapeuta holística, sua CRT, né, pelo CINT, ou pela ABRAT, ou por qualquer outra associação de terapeutas holísticas, essas são as 2 mais conhecidas, e vai poder regulamentar a sua profissão. Vai poder trabalhar como um constelador regulamentado, com todas as questões éticas e todas as orientações que essas associações oferecem àqueles que são vinculados a ela. Também vai poder, se você é um profissional da área de saúde, trabalhar pelo SUS, porque hoje a constelação familiar ela faz parte de uma das terapias que são vinculadas à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, você tem essa política, a Política Nacional, que a gente chama de PICS. Hoje você tem faculdades e cursos preparatórios só de PICS, né, que vai ensinar várias técnicas holísticas para que você possa trabalhar vinculado ao SUS. Então, ela já é uma técnica reconhecida. Pouco tempo atrás, eu fiz uma homenagem maravilhosa pelo Senado, essa técnica, que vai ser regulamentada em breve, apesar de todas os conflitos, os combates, né, as difamações dessa técnica, porque muitas pessoas não entendem as leis e as dinâmicas que ocorrem dentro do sistema, né, distorcem o que é visto e dão um julgamento para aquilo que está sendo revelado dentro do sistema, mas o curso objetiva é justamente isso, remover essas dúvidas, entender que a gente está trabalhando com uma ferramenta que ela é fundamental para que a gente possa reorganizar a nossa consciência, nosso sistema, nossa visão de mundo e crescer como ser humano. Entendendo que o amor ele está na base da cura de tudo, que a gente só vai se curar quando esse amor que está aí fica pleno. Esse amor ele precisa ser pleno entre todos. E esse amor, quando a gente fala, é um amor de respeito, é um amor que considera, que respeita, que inclui, né? que respeita o lugar de cada um, a ordem de cada um, respeita o passado como foi, olha para o futuro com honra e com respeito, que honra pai e mãe, que respeita a sua ancestralidade. É um amor que se coloca no mundo com a sua força, com o seu poder e com a sua programação. O que eu vim fazer aqui? Né? E o Bert Hellinger tinha uma frase: liberados, nós somos concluídos. É uma ferramenta que libera a gente de tantas lealdades e vinculações sistêmicas que muitas vezes a nossa vida não anda para frente porque a gente está amarrado ao sistema. Alguém tem alguma pergunta para fazer acerca desse tema que a gente abordou? Para fazer o curso precisa de conhecimento prévio? Não, você não precisa ser um terapeuta. Hoje, inclusive, muitas pessoas, a constelação é uma prática que está funcionando também na justiça, né, para as práticas de mediações. Você não precisa ser um terapeuta, basta que você conheça as leis, né, conheça a forma de você trabalhar um sistema e você pode ser um constelador. Não precisa ter nenhum conhecimento ou formação prévia. É possível, na constelação com bonecos, identificar situações que vão incluídos via manipulações espirituais? Sim. Por qualquer tipo de constelação, é possível você identificar isso, porque a constelação ela se abre independente de quem a representa. Se é uma âncora de mesa, se é uma âncora de solo, se são bonecos, se são pessoas, o tema ele vai se abrir e vai se revelar de qualquer maneira. Basta você ter a ancoragem daqueles elementos. Jaqueline, os abortados têm que ser incluídos sempre? Sim, os abortados têm que ser incluídos sempre. Mas, às vezes, quando a gente inclui uma criança dessa abortada, ela sente um impulso de sair, às vezes ela quer ir para um outro sistema para que ela possa renascer. Então, a gente vai incluir, vai reconciliar no amor, vai reconhecer e vai permitir, às vezes, que ela saia para que outros pais a recebam.
Então, os abortados sempre têm que ser incluídos, porque eles foram gerados ali e eles fazem parte do sistema. Mesmo que a família não saiba, sim, mesmo que a família não saiba, e mesmo que tenha sido anterior, e não só o aborto ele tem que ser incluído, como o pai ou a mãe daquele abortado tem que ser incluído também no sistema. Os bonecos são usados como se fosse uma canalização, é só simbólico, é uma canalização, um movimento percebido da dinâmica do próprio sistema. Os bonecos canalizam, eles indicam movimentos, eles passam informações, sintomas, sensações, às vezes até pensamentos, assim como uma pessoa, numa constelação de grupo, recebe essas informações. Então, tudo isso que vocês estão recebendo, conteúdo, aprendizado, experiência, né, tudo isso eu acredito que seja um conhecimento de muito valor. Eu acho que esse conhecimento ele tem que se tornar mais acessível, está disponibilizado para que vocês ajudem a si mesmos, ajudem os outros, e a gente vai construindo uma sociedade com mais harmonia, já que as famílias fazem parte da base dessa sociedade, é essa família que vai construir a nossa estrutura social. À medida que a gente vai harmonizando as famílias, a gente vai harmonizando o nosso mundo. Quanto tempo o curso ficará disponível na plataforma? Depois que vocês adquirirem esse curso, vocês vão ter 1 ano para poder consultar esse curso de forma recorrente. Tá bom? 1 ano. 1 ano, esse curso vai ficar disponível na plataforma para vocês. Muito obrigada pela paciência de vocês, né? Obrigada. Desejo que vocês encontrem felicidade, alívio, prosperidade, independente se vão fazer o curso ou não. Honro cada um de vocês, né? Vocês fazem parte também do meu sistema, desse sistema humano. Honro cada um de vocês, cada um dos ancestrais que aqui estiveram juntos a vocês, a história de vocês. Que vocês possam encontrar prosperidade, felicidade, soluções em qualquer caminho que vocês escolherem traçar na vida de vocês, tá bom? Um beijo grande. Boa noite.